Joia, então vamos lá. Bom, o que que acontece? Antes de responder essa questão, vamos só entender como foi a evolução, né, dos coletores de dados ao longo dos anos. Então, a gente começou aí com uma tecnologia que antigamente a gente chamava de batch, que a ideia era muito simples, era um coletor de dados que basicamente possuía entre aspas, um sistema operacional próprio, então era como o DOS, uma telinha toda preta, com um prompt de comando lá, que você ia digitando os comandinhos, e você não tinha, na verdade, um sistema operacional aberto. Você tinha um sistema operacional fechado que só possibilitava instalar uma aplicação, rodar essa aplicação, e tudo era feito dessa forma lá dentro do coletor. Tinha pouca memória, pouca capacidade de processamento e tudo mais. Na sequência, a gente teve os primeiros modelos de coletor vindo com uma tecnologia chamada Windows CE, que é antes do Windows Mobile, que era o tipo de tecnologia que a gente rodava, por exemplo, dentro de Palm Top lá atrás, há muito tempo atrás. A gente teve a entrada também da tecnologia do Windows Mobile, que aí sim já era um Windows com mais memória, com mais capacidade, tela colorida e por aí vai. E aí, por muitos anos, o Windows Mobile ficou como sendo a tecnologia que o mercado todo utilizava nos coletores. Então, como que funcionava basicamente as aplicações? Da maioria dos sistemas funcionava assim, do jeito que eu vou falar para vocês. Você fazia um acesso remoto, então você usava um terminal server, alguns conhecem como TS, outros conhecem como acesso remoto, outros conhecem como Telnet, então, enfim, tem várias formas de você entender essa tecnologia. Você acessava uma aplicação instalada no servidor do cliente e rodava isso como se fosse um terminal emulado dentro do coletor e usando o Windows Mobile como sistema operacional. Não, era um Windows com uma aplicação emulada lá dentro. E por muitos e muitos anos as coisas ficaram desse jeito. Até que, a partir de alguns anos para trás, os fabricantes resolveram começar a adotar o Android como tecnologia para substituir o Windows Mobile. A principal vantagem do Android, né, para os fabricantes de coletor é que o Android ele é otimizado para rodar num dispositivo móvel. Então, ele é feito para rodar num equipamento móvel, diferente do Windows Mobile, que era meio que um capado do Windows de desktop que foi feito para rodar nesse ambiente. E aí, os fabricantes, então, vieram substituindo seus equipamentos. Num primeiro momento, eles ofertavam basicamente o mesmo equipamento com as duas tecnologias. Então, você podia escolher o Windows ou você podia escolher Android. Depois de um tempo, eles passaram a lançar só equipamentos Android. E aí, o que, que começou a acontecer? Os equipamentos Windows começaram a ficar mais escassos no mercado. Beleza. Quando foi há mais ou menos um ano atrás, a Microsoft simplesmente parou de dar suporte nessas aplicações mobile. Então, hoje, o Windows Mobile ele não tem atualização e não tem suporte mais feito pela Microsoft. Então, a principal vantagem, existem outras, mas a principal vantagem para você fazer uma migração de parque e imediata é que o sistema operacional de um coletor com Windows Mobile, ele hoje já não sofre mais nenhum tipo de atualização e suporte. E, quer queira, quer não, é um sistema operacional suscetível, inclusive, a vírus. Ele está fazendo acesso remoto na aplicação, então você pode acessar esse equipamento via ransomware ou qualquer outro tipo de aplicação de vírus, porque tem uma porta aberta ali, fazendo então a comunicação do coletor com uma rede, e a partir daí pessoas podem invadir a rede do cliente, fazer roubo de dados, sequestro de dados e o que quer que seja. Sem contar o fato de que, como os coletores Windows Mobile já são equipamentos mais antigos e estão sem suporte, sem atualização, as aplicações que os clientes estão rodando, elas começam a ficar mais limitadas, né? Você começa a ter um pouco mais de dificuldade
de fazer melhoria nas versões do sistema que vai rodar no coletor, você começa a ter dificuldade, inclusive, de encontrar equipamento disponível no mercado para isso. Então, um pouco dos problemas que estão relacionados à migração de parque são esses. E aí, assim, pessoal, lembrem sempre daquilo que eu já falei para vocês no outro bate-papo que nós fizemos na semana passada, que o cliente ele compra o coletor, ele vai usando esse equipamento até não dar mais, né, para preservar o investimento dele, mas para todos os efeitos, ele pode dar baixa nesse produto, né, lá no ativo dele, no patrimônio dele, por 5 anos. Ele pode lançar isso como um ativo lá no patrimônio para pagar menos imposto. A partir do 5º ano completo, ele tem que lançar isso não como despesa mais, ele passa a ter que lançar como receita. Então ele acaba tendo que mandar o equipamento para uma reforma, para poder ganhar mais tempo, né, uma atualização, alguma coisa assim, para poder ganhar mais tempo para usar esse equipamento, para poder dar entrada lá no ativo dele como despesa. Nessa que ele vai fazer isso, ele descobre que ele não consegue mais fazer porque falta peça, falta atualização no sistema operacional, falta tela, falta cabo, falta um monte de coisa. E aí ele tem a péssima notícia de que ele não pode mais fazer isso com o equipamento dele. Aí ele sai correndo igual um doido atrás de outras alternativas de equipamento e aí acaba não conseguindo repor rápido. Porque a não ser que ele compre da Consult que tem estoque para entregar, ele acaba não tendo como repor rápido. E aí, somado a isso, existem outras questões. Por exemplo, o cliente vai lá e troca a infraestrutura dele, troca os APs lá, os roteadores. Tá bom, tem roteador que funciona com um padrão de rede ultra rápido e o coletor dele, o Windows, não dá suporte a isso. Como não sofre atualização, o que acontece? O equipamento vai ficando lento e ele não consegue ter mais performance porque o sistema operacional é antigo e ele não consegue conectar, por exemplo, numa rede de ultra velocidade. Então, a operação dele começa a ficar toda ferrada por conta de um equipamento obsoleto, antigo. Ele acha que, de repente, ele está economizando dinheiro mantendo esse parque lá, quando ele, na verdade, ele está trazendo um monte de vulnerabilidade para a rede, fora o fato de trabalhar com equipamento lento, porque não consegue se conectar na infraestrutura dele para usar os recursos disponíveis. Tudo bem para vocês? André, Renata, beleza? Tranquilo, Vitor. Ficou Bom claro, entendimento. né? Ficou. Ficou Joia. sim. Muito bom.